Olá, gente querida! Hoje é terça-feira, dia 5 de janeiro. Nós estamos fazendo o nosso itinerário nesse tempo do Natal, ainda degustando as belezas e a profundidade do mistério da encarnação. No próximo domingo celebraremos a festa do batismo de Jesus, e com a festa do batismo de Jesus se conclui o ciclo do Natal. O texto do Evangelho de hoje é de Marcos 6, de 34 a 44. Naquele tempo, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou então a ensinar-lhes muitas coisas. Quando estava ficando tarde, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e já é tarde. Despede o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar alguma coisa para comer. Mas Jesus respondeu: Dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos perguntaram: Queres que gastemos 200 denários para comprar pão e dar-lhes de comer? Jesus respondeu: Quantos pães tendes? Ide ver. Eles foram e responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus mandou que todos se sentassem na grama verde, formando grupos. E todos se sentaram, formando grupos de 100 e de 50 pessoas. Depois Jesus pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu, pronunciou a bênção, partiu os pães e ia dando aos discípulos, para que os distribuíssem a todos. Dividiu entre todos também os 2 peixes. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e também de peixes. O número dos que comeram os pães era de 5.000 homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, o texto que encontramos neste capítulo 6 do Evangelho de Marcos é assim chamado de multiplicação dos pães ou partilha dos pães. E acontece logo depois que Jesus envia os discípulos em missão. Esse relato de milagre está presente nos 4 evangelhos e é apresentado duplicado no Evangelho de Mateus e no Evangelho de Marcos. Como vocês percebem, há algo de sacramental. Está profundamente vinculado com a teologia eucarística. É bom não esquecer que aqui aparecem fortemente os elementos básicos da celebração da Eucaristia. Tomou os pães, ergueu os olhos ao céu, pronunciou a bênção, partiu os pães, deu aos discípulos, para que os discípulos distribuíssem. Aqui estão elementos centrais da teologia eucarística.
Há também muitas vinculações com textos importantes do Antigo Testamento. Basta a gente lembrar, por exemplo, o Salmo 23, o salmo do chamado Bom Pastor, o pastor que deve cuidar do rebanho, procurar água, procurar pastagem. É tarefa fundamental do pastor procurar comida para o seu rebanho. É bom não esquecer o texto lá do livro do Êxodo, Deus que dá o maná ao povo de Israel no deserto. É um alimento de penúria, mas é um alimento prefigurativo daquele alimento definitivo que um dia virá. É bom não esquecer os milagres que Elias e Eliseu fazem em torno do pão. E, obviamente, esse texto é um texto prefigurativo da própria celebração eucarística. O que nós poderíamos destacar como elementos centrais? Há tantos elementos bonitos nesse texto, mas eu gostaria de destacar 3 para a nossa oração no dia de hoje. O primeiro, a compaixão de Jesus. Isto é, os pastores de Israel, os pastores da Galileia, sobretudo Herodes, Antipas e as outras lideranças, eram estes líderes responsáveis por cuidar do seu povo. No entanto, o povo está morrendo de fome, sedento, faminto, doente, e Jesus diz que o povo está como ovelhas que não têm pastor. Acabamos de falar do Salmo 23, o Salmo do Bom Pastor. Pois bem, o seu povo, o povo da Galileia, o povo que está aos cuidados de Herodes Antipas e das outras lideranças políticas, administrativas e religiosas, este povo está como ovelhas que não têm pastor. E qual é a atitude de Jesus? A atitude de Jesus é a compaixão. Rachamim, splanchnisomai, são estas palavras em hebraico e grego, respectivamente. Compaixão em grego e também em hebraico falam exatamente de um sentimento profundo, de uma atitude profunda que brota das entranhas, brota do interior e se transforma em atitude, se transforma em gesto concreto. E quais são os 2 gestos concretos que nascem da compaixão de Jesus? Marcos nos diz que Jesus ensinou e também que Jesus alimentou a multidão. É muito interessante. A palavra e o pão se unem. São os elementos centrais da compaixão de Jesus. Jesus primeiro alimenta a multidão com a palavra, prega a palavra do reino. E como nós vimos ontem, a palavra do reino vem acompanhada de uma atitude concreta de compaixão e misericórdia. Palavra pregada, ato salvífico e libertador. Jesus anuncia a palavra, Jesus alimenta a multidão faminta. Um segundo elemento que eu gostaria de destacar, o compromisso de Jesus. Os discípulos, eles apresentam 2 alternativas diante da fome da multidão. A primeira, despede as multidões para que elas procurem comprar comida em algum lugar. A segunda possível solução que eles apresentam, nós vamos gastar 200 denários para comprar pão e alimentar toda a multidão. Percebam, ou despedir, ou colocar o acento da solução do problema no dinheiro. Colocar a confiança no dinheiro, no poder econômico. Jesus não aceita nenhuma das 2 alternativas. Jesus não despede as multidões e Jesus não encontra a solução do problema da fome do povo no dinheiro, no poder econômico, no poder dos ricos. Jesus pergunta: o que vocês têm?
quantos pães tendes? Isto é, Jesus procura a solução do problema em Deus e também na organização e na solidariedade, na capacidade de partilha. Aqui está algo grandioso. A solução que Jesus dá, primeiro provém de Deus. Não é à toa que Jesus faz todo o rito da bênção, da ação de graças e depois a distribuição do pão. A solução dos problemas das nossas comunidades, das comunidades eclesiais missionárias, a solução primeira está em Deus. E segundo, a solução está na capacidade de a própria comunidade com os seus líderes encontrarem respostas, soluções criativas e alternativas. Enquanto os discípulos querem despedir, Jesus se compromete com as multidões e diz: dai-lhes vós mesmos de comer. Neste ano de pandemia, nas 21 dioceses que compõem o nosso Regional Nordeste 2, quantas atitudes bonitas de compromisso com a vida, de partilha e de solidariedade. Ainda precisamos fazer muito mais nesse ano de 2021. E o terceiro elemento que eu gostaria de destacar: sobraram ainda 12 cestos cheios. 12, no mundo bíblico, simboliza tanto o povo do Antigo Testamento, as 12 tribos de Israel, quanto também simboliza os 12 apóstolos, o novo povo. Isto é, da graça de Deus, da intervenção libertadora de Jesus, da ação de graças, desta verdadeira celebração eucarística, nasce um novo povo, nascem novos discípulos, nasce uma nova comunidade eclesial. 12 cestos cheios simbolizam a igreja, as comunidades eclesiais missionárias que nascem da palavra de Jesus que foi anunciada e ao mesmo tempo do pão eucarístico compartilhado. Rezemos no dia de hoje sobre esses três elementos. A compaixão de Jesus, em primeiro lugar. A compaixão de Jesus, o compromisso de Jesus com a vida e, ao mesmo tempo, a nova comunidade eclesial missionária que nasce da força da palavra e, ao mesmo tempo, da força da Eucaristia. Um abraço a você, Deus o abençoe e o proteja. Até amanhã, se Deus assim nos permitir. E para que a gente nunca esqueça, vamos repetir. Recorde que a palavra aquece o coração e a Eucaristia nos lança para a missão. Fique com Deus e com sua Mãe Maria Santíssima.